Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Podem se assentar? Hoje nós vamos para a nossa última ministração sobre os valores do reino. Uma série de ministrações que ministramos nesses dias aqui na igreja. E o último valor do reino que nós vamos estar compartilhando nessa noite é a honra. A honra é uma chave poderosa. Amém? A palavra honra, no grego, ela tem a palavra teme, T-E-M-E-E, que fica um time, E quando nós falamos para um grego a palavra time, ele pensa em algo valioso, em algo que tem muito valor, algo que é precioso, algo de peso, Por exemplo, como ouro. Alguém aí, guarda o ouro no quarto da bagunça? Ninguém aqui? Acho que a gente pega os nossos ouros, Nossas joias preciosas, aquilo que é precioso, a gente pega e a gente guarda num lugar protegido, num baú, num cofre, porque aquilo ali tem valor, Então, aquilo que tem valor, a gente guarda. E, às vezes, para a gente compreender melhor uma palavra, nós temos que analisar o oposto dessa palavra. Então, o antônimo de honra é desonra. E a palavra grega para desonra, obrigada, irmã Cida, é atimia. Algumas definições de atimia são demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário ou servil. Ou seja, tratar como se fosse uma coisa qualquer. Uma coisa qualquer você guarda em qualquer lugar. Você não guarda num lugar precioso, num lugar de valor. Então, para um grego, para uma pessoa grega, atimia ou desonra é algo comum, é algo que é superficial e que nós nos desfazemos com facilidade, sem apego nenhum. É algo que seja comum. E, diante disso, uma coisa que a gente aprende é que a honra, ela pode ser demonstrada como uma atitude ou como uma palavra e até mesmo como um pensamento, como nós vamos ver no texto que nós vamos ler. E nós vamos ler um texto inicial, lá em Isaías, capítulo 29, no versículo 13. Gostaria que você abrisse a palavra junto comigo. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Senhor, eu amo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua carta de amor. Isaías 29, 13 diz assim: visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Ou seja, a verdadeira honra, ela flui de um coração que teme a Deus, de um coração que é temente ao Senhor. E a nossa compreensão de quem é Deus nos faz temê-lo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós tememos a Deus. Não aquele temor no sentido de ter medo, mas aquele temor no sentido de respeito, no sentido de valorizar quem é Deus na nossa vida. Obviamente que isso passa por... quando nós conhecemos melhor a Deus, mais nós o honramos, mais nós tememos ao Senhor. E esse conhecimento, ele é fruto de um estudo da palavra, de uma vida contínua no secreto. E quando você conhece a Deus, através do seu estudo da palavra do Senhor, é quando você lê a Bíblia, que Ele se revela a você, é quando você está ali no seu secreto, que o Senhor se mostra para você, E nós precisamos ter isso, ter esse nosso secreto com o Senhor, esse nosso tempo com Deus, para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais e honrá-lo cada vez mais. E quanto mais eu conheço a Deus, mais compreendo o valor dele, e por isso eu o honro, por isso eu coloco Deus como algo que é importante na minha vida, como algo que é prioridade na minha vida. Muitas vezes nós não vivemos o princípio da honra em nossas vidas, às vezes porque estamos insatisfeitos em apenas sermos salvos. Então eu já sou salvo, então agora eu já vou, tá bom, não preciso de mais nada. E eu já falei algumas vezes aqui, que se fosse só para nós sermos salvos, quando você entregasse a sua vida para Jesus, Jesus já levava você para a glória, Aceitou Jesus, papum, subiu, foi para o céu, Mas não é assim. Se Deus deixa a gente aqui nessa terra, é porque Ele tem algum propósito em nós.
né? Ele tem algo para a nossa vida, né? Tem algo para que nós possamos fazer nessa terra. Então, às vezes as pessoas elas estão só satisfeitas em ser salvas, né? E não buscam conhecer a Deus realmente. Né? E todos os dias Deus tem algo para nos mostrar, Deus tem algo para nos revelar, Ele tem algo para se fazer conhecido a nós. Né? Mas nós precisamos buscar esse conhecimento de Deus. E esse conhecimento, ele nos possibilita, né, trocar de óculos. Né? Nós começamos a enxergar melhor o mundo pelas lentes de Deus e não pelas lentes do homem. Né? Quem aí usa óculos, né, sabe que quando eu pelo menos quando eu tiro o óculos, eu não enxergo a fisionomia de ninguém, né? Enxergo só as pessoas aí, né? Eu sei quem é quem porque eu conheço vocês. Mas se chegar uma pessoa estranha ali, né, eu não vejo a fisionomia, eu não sei quem é. Porque, né, mas se eu colocar o óculos, aí eu enxergo direitinho, né? E essa é a pergunta, cadê o óculos? Está lá em casa o óculos, misericórdia. Mas, continuando, né, muitas vezes nós usamos, né, a nossa ótica, o nosso próprio modo de ver. E nós temos que ver, né, pelos olhos do Senhor. Né, e a visão que o Senhor tem é uma visão, né, que é perfeita. E quando nós começamos a ver as coisas, as pessoas, os acontecimentos ao nosso redor pela ótica de Deus, né, isso muda completamente a forma como nós mesmos vemos a Deus. Né, como eu me vejo também e como eu vejo os outros. Então nós temos que buscar ver tudo pelas lentes de Deus. E isso é fundamental para que nós possamos viver uma cultura de honra. Né? Romanos capítulo 12, versículo 2, é um versículo bastante conhecido. Né? Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, nós precisamos ter uma mente transformada. E só uma mente transformada pode compreender algo que seja do Espírito. Porque as coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Né? Não tem como discernir humanamente, né, as coisas do Espírito. É só pelo Espírito que nós discernimos. Então, honra tem pouco a ver com a pessoa e tem tudo a ver com Deus, que cria todas as coisas, que estabelece limites, que estabelece líderes, que estabelece governos. O grande problema é que, muitas vezes, nós vivemos, né, num nível muito raso de relacionamento com Deus, e a consequência disso é a falta de discernimento. Né? Falta, muitas vezes, o discernimento, porque nós conquistamos o discernimento a partir do momento em que nós conhecemos mais a Deus. E quanto mais nós conhecemos, Ele nos dá, né, essa capacidade de discernir as coisas espiritualmente falando. Né? Então, nós precisamos, né, buscar cada vez mais ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido. Então, para discernir aquilo que é espiritual, é somente, né, com alguém que busca espiritualmente para ter esse discernimento. E quem tem esse discernimento honra não apenas, né, os seus líderes, as autoridades, mas amplia a sua visão de honra, sobre honra, de tal maneira que a honra flui, né, para todos os lados. Uma pessoa que é uma pessoa de honra, ela não honra e respeita, vamos dizer assim, somente as pessoas que estão acima dela, que estão por num nível diferente, né, de autoridade, mas ela honra todas as pessoas que estão ao seu redor. Né? E isso deve fazer parte da nossa vida, né, como cristãos que nós somos. Vamos ler um outro texto que está lá em Mateus, capítulo 10, versículos 40 ao 42. O Senhor nos mostra aí, né, que nesse texto, que quem tem honra, né, quem é uma pessoa que honra, é precioso, né, aos olhos do Senhor.
Diz assim a palavra: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, o Senhor, nesse texto, ele fala que quando nós honramos os outros, né, nós estamos honrando a Ele também. Né? É impossível honrar a Deus sem honrar as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Então, quer honrar a Deus? Então, você precisa honrar também as pessoas que estão ao seu redor. Né? A honra é uma chave, né, que abre portas para nós. E eu e você precisamos ser, né, pessoas de honra, né, para que nós possamos viver essa cultura, né, de honra. E como nós servimos um Deus recompensador, né, por viver na cultura da honra, nós recebemos algumas recompensas por sermos homens e mulheres de honra. E eu quero apresentar a vocês 3 tipos de recompensa, né, que nós recebemos a partir desse princípio, quando nós colocamos esse princípio na nossa vida, né, em prática na nossa vida. Nós vamos ler um texto que está lá em Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 17 até o 26. Então, eu convido você a estar abrindo a palavra. Lucas, capítulo 5, versículo do 17 até o 26. Senhor, eu amo a Tua palavra. Lucas 5, do 17 ao 26. Diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com eles para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Então, o primeiro ponto é que da honra, o primeiro princípio, né, é que não existe nenhuma recompensa. Como assim? Vamos ver, vamos analisar o texto. O texto enfatiza, né, que o Espírito estava com Jesus para curar os doentes. No início dos versículos que nós lemos, lá no versículo 17, 18, por aí, fala que o Espírito estava com Jesus para curar os doentes, mas apenas um paralítico é curado. As pessoas estavam reunidas ali para serem curadas, mas não fala que teve outras curas. Fala desse paralítico. Por quê? Né? No ambiente de desonra, pouco pode ser feito. Provavelmente aquele ambiente ali era um lugar onde não havia honra. Jesus estava ali naquele lugar. O Espírito estava sobre ele para que pudesse curar. Mas somente aquele paralítico foi curado. Então, no ambiente de desonra e no ambiente de incredulidade, a incredulidade prevalece. No ambiente de desonra e de incredulidade é o que prevalece. Então, nós podemos estar reunidos aqui num lugar, mas se nesse lugar, né, as pessoas estiverem incrédulas, as pessoas forem pessoas de desonra e não pessoas de honra, os milagres não vão acontecer. E às vezes a gente para e pergunta, né, mas Jesus falou que coisas maiores nós faríamos. Será que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm sido pessoas de desonra? Pessoas incrédulas, que não têm crido naquilo que Jesus fez, faz e continuará fazendo? E ele disse que nós faríamos coisas maiores.
Provavelmente, né, a desonra e a incredulidade têm tomado conta, né, do nosso mundo, do mundo onde nós vivemos. Nós podemos perceber que o Espírito, né, quando falo Espírito, era o Espírito Santo, ele estava num ambiente específico para curar. O Espírito Santo estava sobre Jesus naquele lugar, naquele momento, para curar. Mas havia um ambiente, não havendo um ambiente de honra, vem uma outra pessoa de um outro ambiente para expor ali a incredulidade e a desonra daquelas pessoas. Havia muitas pessoas naquele lugar, né? Pensa quantos enfermos poderiam existir, mas ninguém recebeu cura. Somente aquele homem que desceu ali na maca. Pelo menos não é descrito, né, nesse texto, de que alguém foi curado ali naquele lugar. Né? Havia muitas pessoas, né, muitos enfermos, mas somente aquele homem foi curado. E algo que chama a nossa atenção é, assim como a honra pode ser expressada por pensamento, a desonra também. Né? Aqueles fariseus, eles desonraram a Jesus em seus pensamentos. Né? O texto fala por 2 vezes, né, que eles estavam pensando, né? O primeiro fala que eles pensaram e depois no versículo 22 fala que Jesus conhecia os pensamentos deles. Né? Então a honra, ela também pode ser expressa pelos pensamentos. E aqueles fariseus ali naquele momento, eles estavam desonrando Jesus, né? Não acreditando que ele, além de curar, ele poderia perdoar pecados. Né? Eles não receberam nenhuma recompensa porque desonraram Jesus, devido ao modo de pensar deles. Né? Jesus, ele conhece até aquilo que nós pensamos. Né? Eu não leio pensamento, graças a Deus, porque as pessoas que lêem não vão para o céu, né? Então, graças a Deus, eu quero ir para o céu, eu não leio pensamento. Mas Jesus conhece o seu pensamento. Ele sabe aquilo que você está pensando aí agora, né? Sabe se você está concentrado aqui, ou se está pensando o que você vai fazer depois que acabar o culto, ou no que você deixou de fazer e ainda tem que fazer, no que você vai fazer amanhã. Ele conhece todos os nossos pensamentos. E naquele ambiente ali, ele também conhecia o pensamento de cada pessoa que estava ali. Né? E ele conhecia, né, o pensamento e sabia que naquele lugar ele estava sendo desonrado também através do pensamento. Né? A gente tem que ter muito cuidado, até mesmo com aquilo que a gente pensa. Porque até nos pensamentos nós podemos desonrar a Deus, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de honra. Então, né, muitas vezes não existe nenhuma recompensa, porque nós não somos pessoas que honram a Deus em todo o tempo, mas às vezes no pensamento nós estamos desonrando ao Senhor. Então nós temos que prestar atenção, né, naquilo que nós pensamos também, controlar os nossos pensamentos. É difícil? Muito. Mas nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos ao trono da graça do Senhor, para que possamos pensar, né, nas coisas boas, naquilo que convém, né? Lembre-se que a verdadeira honra tem origem no coração de Deus, e Deus conhece os nossos corações e conhece também as nossas intenções. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite é a recompensa parcial. Marcos capítulo 6, versículo 5. Volta aí algumas páginas. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 5. Não pôde... Aí está falando sobre Jerusalém, né? Sobre Nazaré, melhor dizendo. Quando Jesus foi em Nazaré, que era a terra natal dele, né? E não pôde fazer ali, versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Né? Então, Jesus chegou ali na sua terra natal, no seu lugar, né? E ali naquele lugar ele não pôde curar. Né? A pergunta é por que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali? Por que ele não pôde operar nenhuma obra em Nazaré? O que impediu Jesus de curar, de fazer milagres, de fazer alguma coisa ali naquele lugar? A resposta nós encontramos nos versículos anteriores. Né? Nos versículos anteriores a esse, Jesus lê uma passagem que está lá em Isaías 61. Né? Que quando ele lê ali na Bíblia, né? Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do Senhor. Então fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se.
Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ver. Então, Jesus havia lido um texto lá do Velho Testamento, que estava lá em Isaías 61. E daí em diante, o povo começou a questionar sobre a autoridade de Jesus. Né? Porque eles reconheceram Jesus, né? Eles viram assim: pera, Jesus, essa pessoa é familiar. Né? Esse mesmo relato está lá em Lucas também, Lucas no capítulo 4. Né? Além de Mateus 13, Marcos, que nós estamos lendo no capítulo 6, lá em Lucas também, no capítulo 4, tem essa narrativa. E eles começaram, né, a olhar para Jesus e falaram assim: peraí, esse homem aqui, eu acho que eu conheço ele de algum lugar. Jesus pareceu familiar para eles. E aquele povo, né, eles estavam esperando um rei poderoso. Né, alguém que viesse com todo o glamour, com toda a honra, com toda a pompa, né, alguém que pudesse rapidamente libertar eles, né, da opressão que eles estavam vivendo de Roma, e que pudesse estabelecer Israel, a nação ali, os judeus, como uma nação poderosa. Então, vem Jesus como um deles, e eles não foram capazes de entender isso. Então, quando Jesus chega ali, ele lê o texto, e ele fala, né, que ele estava ali naquele lugar, né, ele lê, né, o texto de Isaías, as pessoas começam a olhar e falam: eu conheço esse homem de algum lugar. E eles reconhecem Jesus, né, como o filho do carpinteiro. E eles não reconhecem Jesus como o filho de Deus. Eles olham e falam assim: não, esse aí é o filho do carpinteiro, ele nasceu aqui. Como que ele pode, né, ser o que vai trazer o milagre? Como que ele pode ser o rei dos reis? Esse não pode. E eles começam, então, a rejeitar, né, Jesus. Muitas vezes, né, Deus irá nos enviar o que nós precisamos em uma embalagem que nós não queremos. Sabe aquele presente bem especial que você está esperando, mas até nos amigos secretos da vida, né, que aí põe aquela caixa, outra caixa, outra caixa. Aí você vai: oh, beleza, é um presentão. Mas quando vai abrindo, é uma caixinha. Mas é algo valioso, é algo precioso, né? Muitas vezes, Deus vai fazer isso. Ele vai enviar o que nós precisamos em uma embalagem que nós não queremos. A gente vai olhar por fora e vai falar: não, mas que coisa feia, que embalagem feia. Né? Não quero isso, não quero esse presente. Se eu tivesse aqui vários presentes, né, bem, uns bonitos e outros feios, um embrulhado no jornal, você ia querer o que estava bonito. E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles queriam aquela coisa de honra, aquela coisa glamourosa. E veio Jesus, que nasceu lá no meio deles, que nasceu numa manjedoura, no meio de um curral, vamos dizer assim. Não era isso que eles estavam querendo, nem precisando. Né? Mas o Senhor, muitas vezes, Ele faz coisas diferentes. Né? Coisas que no mundo, né, se diz que é loucura. Para que nós saibamos que Ele é Deus e nós não podemos criticá-lo. Né? Nós precisamos entender a vontade de Deus, entender as formas de Deus de agir, de fazer as coisas. Né? E para compreender as coisas de Deus, nós precisamos do sopro do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos do discernimento. Né? Quantas vezes já aconteceu comigo de eu estar em casa, né? E eu sou gente, eu sou humana, e às vezes não ter vontade de vir para a igreja e falar assim: ih, meu Deus do céu, calor, né? Como diz os alagoanos, nem sei se é palavrão isso, mas eles falam assim: que calor da bexiga. Que teve um dia, que não é palavrão não, né? E teve um dia que eu estava pregando, eu fui usar uns termos alagoanos, e depois que eu preguei, falaram comigo assim: pastora, isso era palavrão. Eu falei: opa, né? Não é palavrão não, né? Que calor da bexiga, meu Deus, né? Que calor. E a gente às vezes fala assim: ai, que vontade de ficar em casa. Né? De vontade de ir lá na sorveteria tomar um sorvete, mas aí eu tenho um compromisso, eu tenho que estar aqui. E muitas vezes, quando isso acontece, e eu venço, né? Venço a minha carne, venço a minha vontade, e venho, são as vezes em que o Senhor mais fala comigo. São as vezes em que eu falo: não, eu vou para a igreja, eu vou honrar o Senhor. Né? E vindo, né? E ouvindo aquilo que Deus tem para mim, né, aí eu recebo algo que vem do Senhor. Mas se eu tivesse obedecido a mim mesma, obedecido a minha carne, me honrado ao invés de honrar o Senhor, né, talvez eu não tivesse recebido. Eu lembrei aqui de um episódio que aconteceu aqui mesmo na igreja. Meg fugiu, a primeira vez que Meg fugiu, né, muitos de vocês lembram disso. E quando Meg foge, eu choro, eu falo: ai, meu Deus, né? E a primeira vez que Meg fugiu, ela foi num sábado. E tinha um show de Isadora Pompeu lá em Uberaba. E eu fui e fiquei desanimada: não quero ir, não vou andar mais, vou procurar mais, que a gente já tinha andado, procurado nesse bairro aqui, todinho, para cima, para baixo, para todos os lados, e não tinha achado Meg.
E aí, por fim, Eliton, o ônibus já estava lá esperando para sair, Eliton voltou para me buscar e falou que não, que eu tinha que ir, Eliton, meu genro. E aí eu fui, triste da vida, nem escutei direito Isadora Pompeu, né? Estava lá, meu pensamento estava, cadê Meg? Onde que Meg está? E aí, no domingo, nós andamos, passeamos, passeamos não, né? Andamos nessa cidade procurando. Aí uma pessoa falava, eu vi ela perto da torrefação, vai nós para a torrefação. Eu vi não sei aonde, a gente andou a pé, de carro, de moto, de todos os jeitos possíveis e não encontramos Meg. Voltamos para casa, tristes, cabisbaixos, tinha culto, aí nós vamos para o culto, né? Vim para o culto, aí eu estou aqui no altar, né? Assim, oferecendo ao Senhor realmente um sacrifício de louvor, porque eu estava muito triste, porque ela não estava em casa, ela tinha fugido. E aí, no final do louvor, eu falei assim, Senhor, então vamos embora louvar, né? Entreguei meu coração para Deus, entreguei Meg para Deus, e fui louvar, adorar o Senhor. E no final do louvor, alguém aí, não sei, recebeu uma ligação, acho que foi a Luana, né? Que era da nossa igreja na época, que tinha encontrado Meg. E aí, né, o pastor foi lá, foram buscar, e eu aqui no louvor, né, glória, mas eu estava vendo que estava tendo uma movimentação. Aí, na hora que acabou o louvor, ia passar para a oferta, antes da oferta, o pastor chegou aqui no cantinho e falou assim, achou Meg? Achou Meg! Glória a Deus! O que vem na minha cabeça, né? O que isso tem a ver com tudo que eu estou falando sobre honra? Eu escolhi, decidi honrar a Deus e vir, mesmo triste, mesmo não querendo vir. Isso acontece com a gente é humano. Mas eu decidi, não, Senhor, com Meg ou sem Meg, a minha vida é tua. Né? Eu preciso honrar ao Senhor e cumprir aquilo que o Senhor me chamou. E vim, adorei, louvei, cantei, fiz a minha parte. E Deus fez a dele. Às vezes a gente emburra, que eu sei que a gente emburra, nós somos emburrados, né? E não faz, muitas vezes, aquilo que Deus nos mandou fazer, né? Nos chamou para fazer, por causa de uma coisinha pequena, por causa disso ou daquilo. E aí nós não honramos a Deus em primeiro lugar. E as coisas não acontecem. Né? Aí a gente fica se questionando, mas por que não aconteceu? Porque, às vezes, no meu pensamento, às vezes no meu coração, às vezes nas minhas intenções, a motivação estava errada. Eu não estava fazendo aquilo para agradar a Deus ou para honrar a Deus. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né, naquilo que a gente faz. E honrar a Deus em todo o tempo, diante de todas as circunstâncias. Né, ter na nossa vida esse desejo e esse princípio de honrar ao Senhor. Voltando aqui para o texto, né, para aquelas pessoas, Jesus não tinha credibilidade, porque na cabeça delas, ele era apenas mais um deles. Consideravam como alguém comum. Né? Esse Jesus é o filho do carpinteiro. Não falava nem que era filho de José, né? É o filho do carpinteiro. Quem é essa pessoa? Ele é uma pessoa sem valor. Ele é, se fosse nos nossos dias, né, iam dizer assim, ele é um comedor de arroz e feijão, igual eu e você. Jesus. Ele é um de nós. E por isso não deram a honra devida para Jesus. Não é este o filho de Maria? É o questionamento que eles falam. É o filho do carpinteiro. Então, criaram ali, naquele ambiente, que Jesus estava para curar, mas criaram um ambiente de desonra, né? E um ambiente de incredulidade. E um ambiente assim, também é um ambiente que falta temor. E aí, o texto, né, lá em Lucas, na parte que descreve esse mesmo trecho em Lucas, diz que Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Será que nos nossos dias o Senhor tem olhado para nós e falado assim, não, fulano é uma pessoa de fé, é uma mulher de fé, é um homem de fé? Ou será que Jesus nos nossos dias tem olhado para nós e falado, e ficado admirado com a nossa incredulidade? Misericórdia, né? Que Deus possa olhar para nós, né, e ver que nós somos pessoas de fé, pessoas que querem honrá-lo, né, pessoas que não criam ambiente de desonra e nem ambiente de incredulidade, mas pessoas que unem a sua fé para seguir, para avançar. Amém? E o último é a recompensa completa. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículos 8 e 9. Senhor, eu amo a Tua palavra. Mateus 8,
versículos 8 e 9. Respondeu então o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Diga a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Nessa situação aqui, o centurião, né, ele era o chefe de muitos soldados, como ele próprio diz. Ele precisava que o Senhor curasse alguém. E ele, então, ali naquele momento, ele vai até Jesus, e Jesus fala: não, eu vou com você, né? Eu vou com você curar, eu vou com você. E ele fala: Senhor, basta uma palavra. Se o Senhor falar uma palavrinha só, daqui eu sei que lá de onde meu filho está, ele vai ser curado, né? E o que mais me empolga nesse texto é que no versículo, né, anterior, né, o versículo 7, espera aí. O próprio Jesus, né, fala que vai curá-lo. Aqui, ó, vamos ler a partir do 5 até o 9? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo, eu falei filho, né? É o servo, está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Ele não perguntou para Jesus, ele só falou com Jesus, ele só comentou: o meu servo está lá. Né? Ele não falou assim: Jesus, vamos até a minha casa para o Senhor curá-lo. Ou ele não falou para Jesus o que Jesus deveria fazer. Só comentou que estava doente. E aí Jesus então fala: eu vou curá-lo. Mas aí o homem diz a Jesus que basta apenas uma palavra, porque ele conhece alguém com autoridade. E ele reconhecia que Jesus tinha autoridade para curar. Né? O centurião é um soldado romano. Né? Um soldado romano era alguém que tinha pompa. É alguém que tinha um glamour, era uma pessoa de autoridade. E ele estava dizendo a quem? Ao carpinteiro, ao filho do carpinteiro, que também era carpinteiro, que aquele carpinteiro não era digno, né, de ir na sua casa. Será que isso é honra? Né, ele falava assim: Senhor, o Senhor é um homem muito importante. Era isso que ele estava dizendo. Né? O Senhor é um homem muito importante. Se fosse, né, os conterrâneos de Jesus, ia falar: que importante. Ele é o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Ele é um homem comum, ele é o nosso conterrâneo, lá da nossa cidade. Você está falando que ele é importante? Mas aquele homem, o centurião, ele soube reconhecer quem era Jesus. E ele deu a Jesus a honra que Jesus deveria ter em todos os outros lugares que ele havia passado. Lá onde não teve nenhuma honra, onde teve pouca honra, né, que foi na segundo ponto. E aqui, esse homem, então, ele entende toda a autoridade, ele entende que toda autoridade está sujeita à autoridade. Né? Sempre tem alguém que está acima de nós, no nível de autoridade, até chegar no Senhor, né, que é a maior de todas as autoridades. E aquele homem ali, ele se sujeitou à autoridade de Jesus. Ele era um soldado romano, ele era um chefe, ele era um homem que comandava um exército. E ainda assim, ele se prostrou, ele se humilhou e falou: o Senhor é maior do que eu. O Senhor é um homem de honra. Né? Não precisa o Senhor ir lá na minha cidade, lá na minha casa. Né? O versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. E vamos continuar, o versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Então Jesus se admirou da atitude daquele homem. A atitude daquele homem fez Jesus declarar que ele não tinha encontrado ninguém em Israel com tamanha fé. Jesus coloca um romano no mesmo patamar das pessoas, né? Como João Batista, como a própria Maria, sua mãe, seus discípulos. Ele falou: nem em Israel, nem no meio dos meus, eu encontrei alguém com uma fé tão grande. Mas o que fez esse homem desfrutar de tamanha fé? Foi a combinação da honra que ele demonstrou por Jesus com o seu entendimento sobre a autoridade. Ele sabia o que era autoridade. Ele era uma autoridade.
E ele sabia o que era autoridade, o que era hierarquias. E ele entendeu que ele precisava honrar aquele homem, mesmo ele sendo um carpinteiro. Ele entendeu que aquele que estava ali não era só o carpinteiro. Ele era o Rei dos Reis, aquele que tinha o poder de curar. E aquele homem recebeu recompensa completa, porque ele prestou honra e autoridade e entendeu o valor de Jesus. A sua consideração pela autoridade de Jesus revelou o princípio da honra bem fundamentada no seu coração. Ele era uma pessoa de honra e ele expressou a sua honra a Jesus. Que exemplo para nós, né? Nós também precisamos ser homens e mulheres de honra e que expressam a sua honra a Jesus em todos os níveis, em todas as circunstâncias, em tudo que acontece, né, ao nosso redor. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, concluindo essa palavra, o Senhor fala assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O que você quer da parte do Senhor? A honra ou o desprezo? Tenho certeza que você quer a honra, né? Mas o Senhor falou que honrará aqueles que o honrarem. Mas aqueles que o desprezam serão tratados com desprezo. Misericórdia, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então eu imagino que horrenda coisa também é você ser desprezado por Deus. Olha só, né? Misericórdia. Nós precisamos, né, ser homens e mulheres, né, que desejam ser honrados também pelo Senhor. A honra, né, é um princípio, é um valor do reino de Deus e é um padrão espiritual. É uma chave essencial para nós recebermos do céu aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos honrar o Senhor. Aqueles que honram a Deus, esses serão honrados. É assim que funciona. Não tem jeito. Né? E não tem como honrar a Deus sem honrar as pessoas. Né? Nós honramos, no início eu falei sobre isso. Né? A gente honra a Deus honrando as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, 2 João capítulo 1, versículo 8, também diz assim: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Ou seja, não se trata da perda da salvação, mas está falando que as nossas boas obras aqui resultarão, né, na recompensa, ou do contrário, em perda da eternidade. Né? Nós precisamos ser homens e mulheres de honra. É bom lembrar que o modo como nós vivemos aqui na Terra vai repercutir na eternidade. Aquilo que nós fazemos aqui vai repercutir lá no céu. E nós não fazemos boas obras para serem salvos, né? Vocês entendem isso? A gente não é bonzinho, né? Não faz coisas boas para ter a salvação. Não, a salvação a gente tem de graça. É só entregar a nossa vida para Jesus, né? Mas nós praticamos as boas obras porque nós somos salvos. Nós não fazemos boas obras para ser salvos, mas praticamos as boas obras porque somos salvos. Nós precisamos ser, né, homens e mulheres de honra. Estou repetindo muito para que você grave isso. No grande dia do Senhor, nós passaremos pelo julgamento do Altíssimo, né? E nossas ações serão expostas ao fogo e nós seremos recompensados de acordo com elas. Se você morresse hoje, será que suas obras seriam boas obras? Lembre-se de que o cristianismo não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. O importante não é como você começa, mas como você termina. O importante não é como você nasceu, como você está vivendo sua vida, mas é como vai ser o último dia quando você for chamado a sua senha, né? Como o pastor gosta de dizer. Quando Jesus chamar você para a eternidade, é esse dia, é esse tempo que vai importar. E aí, você está pronto para encontrar com o Senhor? O modo como nós terminamos é determinado pelas escolhas que nós fazemos. Nós precisamos fazer boas escolhas enquanto ainda podemos, enquanto ainda estamos aqui nessa terra. Por isso, né, escolha viver o princípio da honra em sua vida e viva a recompensa completa, tanto aqui como também na eternidade. Amém? Eu gostaria que você orasse nesse momento, fizesse uma oração. Eu queria que você fizesse uma oração, colocando a sua vida nas mãos do Senhor e pedindo a Ele que
Faça de você uma pessoa de honra. Eu não sei, diante daquilo que eu falei aqui, que eu ministrei, que eu compartilhei com você, se existe algo que você precisa pedir perdão ao Senhor. Se for preciso, peça. Se humilhe diante do Senhor. Isso é uma atitude que honra o coração de Deus, quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, e principalmente quando nós honramos ao Senhor com o que Ele é, com o que Ele faz por nós. Ele é o Jeová Jiré, Ele é um Deus de honra. Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de toda a nossa adoração. Obrigado, Jesus. Nos ajude, Senhor, a cada dia, Senhor, a sermos homens e mulheres que honram ao Senhor com as suas vidas, que buscam estar diante de Ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Você não está só, o Senhor está contigo em todo o tempo. Quer transformar você cada dia em um homem e mulher de honra. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo, eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em Ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo, eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti. Não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em Ti. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, nós precisamos honrar ao Senhor, porque Ele é um Deus que mesmo que venham as tempestades, Ele provê, Ele abençoa as nossas vidas. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus. a tempestade e o vento
forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em Ti, Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Ore comigo assim: Senhor Jesus, abençoa a minha vida. Me ajude a ser um homem, uma mulher de honra. Que eu possa estar diante do Senhor com meu coração voltado para Ti em todo o tempo. Que as minhas escolhas e as minhas decisões sejam para honrar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.